Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler muitos textos hoje, glória a Deus, quem está feliz por isso? Lucas 22, aleluia, Lucas 22, versículo, 31. A 34, depois nós vamos saltar para o verso 45, depois nós vamos saltar por 47 até o 52. Mas você não precisa gravar isso não, que eu vou guiando você aqui. Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para lhe peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfalecesse. E você, Simão, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhes digo, Pedro, que hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. Agora, verso 45 em diante, Jesus aqui já está no Getsêmani, e ele se retira para um canto para orar, aonde ele vai viver aquele momento tão doloroso da sua jornada, aonde ele vai suar sangue e vai pedir ao Senhor: Senhor, que se possível, afasta de mim esse cálice. E enquanto ele está ali orando, ele pede aos seus ali orando no secreto, ele pede aos seus discípulos que estejam intercedendo por ele, próximo ali. E aí no verso 45, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Verso 47 em diante. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou a multidão, e um dos 12, que chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você me trai, ó filho do homem. O que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-lo com as espadas? Um deles parece que nem quis perguntar, né? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Jesus está dizendo, né? Hoje vocês só estão me prendendo porque eu estou permitindo que isso aconteça, porque precisa ser assim, né? Não pense vocês que vocês vão me prender hoje, porque vocês vieram aqui cercados de soldados, de militares, porque eu estava lá pregando todos os dias e vocês não fizeram isso. Jesus está dizendo, hoje isso só vai acontecer porque precisa ser assim. Esta, porém, é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando acenderam um fogo, um braseiro, no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse, porém, estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço, não sei quem é esse Jesus. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando.
e logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Preste atenção, verso 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. O tema da mensagem de hoje é: basta apenas um olhar. Diga comigo: basta apenas um olhar. Aleluia. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O capítulo 22, aqui de Lucas, dedica um bom tempo a nos contar a narrativa da queda de Pedro. E com toda certeza, essa dedicação não é apenas por Pedro, mas é uma dedicação da parte do Senhor, por amor a cada um de nós. Porque o protagonista aqui da história não é Pedro, mas é cada um de nós. Essa jornada que nós vemos da queda de Pedro é a jornada da maioria daqueles que se distraem na fé. Eu tenho certeza que você já passou por algum momento da sua vida, por alguma temporada que você se distraiu do Senhor, e com certeza você vai encontrar aqui muita similaridade com aquilo que você viveu. Às vezes que eu me distraí, quando eu leio esse texto, eu me lembro que dei alguns desses sinais no meu tempo de distração. Então a história de Pedro não é apenas a história de Pedro, mas é a história que cada um de nós pode passar em algum momento da jornada. Sem sombra de dúvida, Pedro era alguém que amava Jesus. E aqui nós vemos que pessoas que amam Jesus podem se distrair em algum momento da caminhada. Mas aqui nós não vemos só que pessoas que amam Jesus podem se distrair em algum momento da caminhada, mas vemos também que Deus sempre persegue aqueles que Ele ama. Aleluia! O amor furioso de Jesus sempre persegue aqueles a quem Ele ama. Diga: eu sou alguém amado por Jesus. Aleluia. E aqui nós vamos ver também o retrato da alma humana, da nossa natureza humana, cheia de altos e baixos. A história de Pedro aqui no capítulo 22 começa com alguém dizendo: eu não te traio de jeito nenhum. Eu não te largo. Se tu morrer, morro contigo. Se você for açoitado, serei com você. Não importa o que você passe, eu estarei ao seu lado. Mas logo depois, esse alguém que disse que estava disposto a morrer, não consegue nem mesmo sustentar um tempo de oração. Pedro, ele é um retrato de nós, da nossa alma, inconstante. Não só aqui vemos isso, mas nós vamos ver na vida de Pedro mesmo. Pedro é aquele que tem uma revelação tão limpa acerca de quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor vai dizer para ele: você está cheio do Espírito Santo, vaso. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu poder operando em você, o poder do meu Espírito. E aí logo depois, assim, no estalar de dedos, rápido, o mesmo Pedro está sendo exortado: para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas dos homens. Quando Pedro está dizendo: mestre, não fale isso que você vai morrer na cruz. Não fale um negócio desse, não precisa dessa conversa. E ele vai ser exortado duramente por Jesus. Quem já passou por isso? Num domingo de conferência ou em qualquer dia da semana, você está cheio do Espírito Santo e passa alguns dias, talvez poucas horas, você sai de um culto cheio da glória de Deus, como aqui na adoração, olhando para Jesus e sendo desmanchado pelo olhar dele, e de repente você sai e já se pega no carro estressado, hein? Estressado na hora do almoço, perdendo a bênção. Logo depois de um grande encontro com Jesus, se vendo em incredulidade, como se não tivesse visto o que Jesus acabou de fazer. É a nossa alma, inquieta,
inconstante. Então nós vemos aqui um bom retrato da condição humana. Então eu quero trazer algumas coisas que nós podemos aprender aqui no capítulo 22. Primeira coisa, aqui no momento aonde Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você, Pedro. E aí Pedro vai dizer: mestre, tudo bem que você orou por mim. Eu não sei se você entende que Pedro está quase que dizendo assim: não precisa de tanto, Jesus. Eu estou firme. Não se preocupe comigo. Lá em Mateus, no capítulo 26, verso 33, esse momento aqui de arrogância e prepotência de Pedro fica mais evidente, porque Pedro ele vai dizer: mestre, todos os outros podem te largar, mas eu não. Todos os outros podem se ofender com o Senhor, mas eu não. Pedro está dizendo: esse tipo de coisa acontece com os outros, comigo não. E é aqui que começa a queda de Pedro. E é aqui que começa a queda de muitos de nós. Quando nós começamos a fazer da nossa força a nossa segurança. Quando a nossa vida de oração é o que nos sustenta. Quando a nossa leitura da palavra, a nossa santidade é o segredo pelo qual nós estamos firmes. E a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, vai colher na carne. O que é semear na carne? É confiar na carne, é se apoiar na carne. Que bom que você tem tido uma vida de oração, e que seja uma vida de oração cada vez mais pulsante, fervorosa, uma vida de mais dedicação à leitura da palavra. Estamos trabalhando muito isso em vocês esse ano, mas crescendo nessas coisas, não se esqueça: o fundamento, o que sustenta você é Jesus, é a intercessão de Jesus, a destra de Deus, orando por nós, para que não caiamos em tentação. A oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar a orar, e Ele vai dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Aprenda uma coisa: quanto mais alto você estiver, quanto mais pulsante estiver a sua vida espiritual, mais intencionalmente ore essa oração: Senhor, não me deixe cair em tentação, que a sua graça me envolva. Por quê? Porque quanto mais nós damos resultados, quanto mais nós crescemos, nós podemos facilmente ser tentados a confiar nas nossas obras. Então guarde isso que eu estou te dizendo. Não espere orar para não cair em tentação quando você está mal e se sente cercado, como Davi que diz: estou cercado por touros. Não espere você estar nessa condição. Não ore com uma consciência de fragilidade quando você está mal. Porque eu quero dizer para você que o dia que você ora porque está mal, se sentindo frágil, é o dia que apenas você está vendo a sua condição. Condição essa mesmo quando você se sente forte. Porque quando você está forte, você não é frágil porque você é fortão e capaz de lutar contra todas as coisas. Você é forte, você não está frágil, porque a graça de Deus está envolvendo você. E quando nós temos a prática de só termos consciência da nossa fragilidade humana sem a graça e o poder de Deus, não me deixe cair em tentação, é só quando o pau quebra, sabe? Quando o pau começa a quebrar, a tentação chega, a frieza espiritual chega, aí você está: meu Deus, se Deus não me sustentar essa semana, eu vou cair. Se é só nesse momento que você ora assim, você está vivendo uma vida perigosa. Porque os maduros não são maduros porque sabem que são fortes. Eles são maduros porque sabem que são, por causa da graça de Deus. Os maduros são maduros porque sabem da sua condição de fragilidade, que quem os sustenta é a graça e o poder de Deus. Então os maduros,
Quanto mais fortes estão, mais eles estão orando, que a tua graça me preserve, não me deixe cair em tentação, Senhor. Pedro se sente forte, talvez pela excelência das revelações, talvez pelos elogios, ou talvez pela sua natureza humana mesmo, que se ensoberbece com facilidade, como cada um de nós. E ele está aqui dizendo: todo mundo pode cair, eu não. Quantos de nós, quando vemos alguma coisa na internet, algum pastor, algum líder, ou você sabe de alguém que não sustentou a caminhada da fé e se distraiu, e aí você por dentro solta: também é isso e aquilo, ao invés de, como primeiro diagnóstico, olhar para você mesmo e dizer: Senhor, me sustenta, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu aprendi a ver uma pedagogia em todos aqueles que estão caindo à minha volta. Quando alguém está caindo perto de mim, o Senhor está me dando uma oportunidade de ver a condição humana, que é a minha condição, e dizer: Senhor, que tu me sustentes, para que eu não me desvie, para que eu não perca o foco, para que eu não me distraia. Então, ao ver alguém cair, antes de gritar: eu avisei, avise a você mesmo: fique de pé na graça de Deus, porque é ela que sustenta você. Então, o início da queda de Pedro é a sua arrogância. Ele confiou em si mesmo. E aqui nós vamos aprender algumas coisas sobre o poder da oração, né? Jesus, ele já diz o que vai acontecer e também diz o que não vai. Você vai me trair, você vai se distrair, mas o diabo não vai conseguir concluir o projeto dele, porque eu desde já estou orando por você. A minha intercessão vai te preservar de ser destruído. Que poder maravilhoso. Então isso aqui nos fala no primeiro momento a respeito da oração intercessória de Jesus. A boa notícia, irmão, que Jesus não orou assim por Pedro apenas. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus como nosso sumo sacerdote, orando assim o tempo todo por cada um de nós. Nós temos esse intercessor à destra de Deus. Mas aqui também nos ensina sobre o poder da oração intercessória. Olha, irmãos, quantas pessoas que eu conheço a história, o testemunho, que o céu de oração, que discipuladores, que muitas vezes uma mãe de oração, uma avó cheia do Espírito Santo, que intercedia constantemente por aquela pessoa, criou um céu, uma redoma de proteção sobre a vida daquela pessoa. E aquele cidadão se esforçava para se desviar, mas como que um bumerangue, ia e voltava, vai e volta. Por quê? Porque a oração de alguém que é um amigo de Deus tem o poder, muitas vezes, de devolver, de trazer você de volta para o centro da vontade de Deus. Tem gente que está aqui hoje e tem consciência, voltou para o Senhor por causa de alguém que orava por você. Talvez até, como eu já conheci muitos testemunhos, lá no meio das trevas, levanta alguém cheio do Espírito Santo. Nem sempre é um homem de Deus cheio do Espírito Santo, às vezes é uma mula mesmo, é o amigo que está bebendo do seu lado, que de repente vem o poder de Deus sobre ele, e ele olha nos seus olhos e diz assim: olha, não sei porque que eu vou te falar isso não, cara, mas tem alguém que está orando por você. Te lembra de alguém que ora por você. Estava lá perdido, e alguém chegou para você e disse: você só não morreu ainda, porque tem alguém, tem uma avó, tem um vô, tem alguém, um tio que ora por você constantemente. Então, crie um céu de palavras proféticas, de oração, de intercessão na direção de quem você ama. Envolva os seus filhos com isso. Ore pela permanência dos seus filhos na fé todos os dias. Todos os dias o meu filho na cama, antes de dormir, eu sempre oro por eles, dizendo: Senhor, eles são seus e não serão arrancados das suas mãos. Eu começo a profetizar os homens, as mulheres de Deus que os meus filhos serão. Eu profetizo na vida deles com imposição de mãos, com palavra profética, e você precisa fazer isso, meu irmão. Ore constantemente, porque se o seu filho se distrair em algum momento e tentar se afastar do Senhor, ele vai ter que fazer muita força,
para romper esse domo de proteção. Porque você, como amigo de Deus, vai ser como Davi. Que gerações posteriores a Davi, homens que eram descendentes de Davi e se distraíram, até cometeram os pecados abomináveis, o Senhor voltava para esses homens e dizia: olha, não virá juízo grande sobre você, por causa de Davi, seu pai, seu bisavô, seu tataravô, porque eu fiz uma promessa, que eu sustentaria o trono dele. E você, rapaz, você é abençoado porque você é descendente desse meu grande amigo. Que você tenha uma vida de um amigo de Deus, que amanhã será uma mensagem, uma intercessão para os seus descendentes. Amém? Verso 50. Volte para o texto. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote. Nós sabemos quem foi esse, né? Não podia ser outro, né, gente? Tinha que ser nosso amigo Pedro. Tinha que ser eu e você. Cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus interveio dizendo: basta. Quando nós estamos nos desviando da fé, nos desviando da caminhada, o primeiro sinal: arrogância, prepotência, autossuficiência. Um outro bom sinal é que nós perdemos a percepção da espiritualidade. Nós perdemos a percepção do mundo espiritual. É quando nós começamos a tentar resolver coisas espirituais de maneira carnal. Jesus exorta Pedro, porque ele está dizendo: Pedro, você não está entendendo, essa guerra aqui não é natural. Essa guerra aqui é espiritual. Quando nós nos perdemos, nos distraímos, nós perdemos a nossa percepção espiritual. Tem muita gente aqui que está tentando vencer algumas guerras de maneira natural, negligenciando o fato de que isso tem uma raiz espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, se lembre disso, meu irmão. As coisas com você que nasceu de novo, ela acontece em outra esfera. Com todo mundo, né? Mas você deveria ser alguém que sabe que as coisas acontecem em outra esfera. Na esfera espiritual. Tudo que você está vendo no natural, os soldados que estão ali, os ataques que estão acontecendo, é só o fruto, é só a manifestação física de algo que tem raiz no mundo espiritual. Volte para esse lugar de consciência. Volte a lutar suas guerras de maneira espiritual. Pede ajuda para todo mundo. Liga para todo mundo. Traça estratégia. E muitas vezes traçamos estratégias fruto do primeiro sinal da queda, né? Já confiamos na força do nosso braço. Talvez porque veio de uma temporada de sucesso. Como é perigoso quando a gente sai de uma temporada de sucesso. Deu certo. Só que a gente esquece que deu certo por causa da graça de Deus operando em nós. Eu sei fazer. E aí, a vida nos dá esse presente, né? De entrarmos em um lugar que, se a gente não voltar a andar de maneira espiritual, a gente não passa. Ou a gente volta ao Senhor, ou a gente fica na moenda, meu irmão. Ou a gente volta a ter consciência da nossa espiritualidade, ou a gente fica ali tomando pau das circunstâncias. Então liga para todo mundo, traça plano, projeto. É bom fazer projeto, irmão. Usa sua mente, aleluia, mas depois. O coração do homem faz planos, você pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Invoque primeiro o nome do Senhor. Para que quando os seus projetos acontecerem, você saiba que foi o Senhor que te deu direção. E não se ensoberbeça mais ainda. Eu acredito que muitas vezes o Senhor não permite que alguns projetos nossos, quando nós estamos na rota da arrogância, da prepotência, dê certo. Porque quanto mais as coisas derem certo, mais para longe do Senhor nós vamos. Mas nós vamos ficando com nosso nariz em pé e confiando. Meus projetos são bons mesmo, dá certo. Está tudo funcionando. E aí o Senhor permite que a gente lide com o mar sem peixe. Para que a gente volte para a nossa consciência espiritual. Então volte para esse lugar, meu irmão. Volte, invoque o nome do Senhor. Vai para o secreto. Aproveita que essa condição de pressão está te dando uma realidade do quanto você precisa de Deus. Vai para o secreto, consulta o Senhor. Deus, amanhã me dá uma direção. Tranca a porta do seu quarto, mostra para o seu filho, mostra para a sua filha, que quando as circunstâncias te apertam, você é alguém que confia no Senhor. Você invoca o nome do Senhor. Deixa o seu filho te ver do joelho, orando, chorando diante de Deus. Meditando na palavra, andando pela casa, confessando a palavra. Que é isso?
que está acontecendo com meu pai? Ele está invocando o nome do Senhor, e o Senhor vai nos resgatar mais uma vez. Aleluia! Verso 55. Verso 54 ainda. Verso 54. Então prenderam Jesus, levaram até a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia ao longe. É assim ou não é? Não me desviei não. Hein? Estou indo na igreja. Todo domingo eu estou lá. Não me desviei não. Talvez para mim você não pareça que desviou. Mas você sabe que o seu fervor e a sua devoção não é mais a mesma. Você sabe que ir à igreja se tornou apenas uma disciplina, já não tem vida. O seu fervor já não é mais o mesmo. E eu não estou falando que quem está passando por isso já se apostatou da fé, já está desviado. Não. É um sinal de que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Você é alguém que amava a comunhão, que amava a comunhão dos irmãos. E agora vou à igreja quase que para tomar um passe, sabe? Domingo eu tenho que tomar meu passe, para poder dar aquela animada, aquela protegida, aleluia. Aquela benzida, para poder ficar firme, para aguentar a semana. Mas se alguém chama você, ok, vamos fazer um negócio, vamos estar junto. Estou falando só de programação de igreja não, tá, gente? Porque às vezes nós não podemos, a rotina não está nos permitindo estar em mais programações. Mas quem está com esse fervor no coração ainda, toda oportunidade é oportunidade. Alguém chega e fala assim, aqui, vamos comer um negócio, aqui, vamos encontrar, fica doido para estar junto. Agora, quando esses convites chegam, e aí você, olha, não quero não, irmão, obrigado, estou ocupado, e você sabe que você tinha como fazer uma forcinha, mas eu estou cansado, mas antes você estava muito mais cansado e não perdia essas coisas. Olhe para você, meu irmão, e veja se a chama não está começando a apagar. Esse é o processo de apostasia, vai seguindo Jesus de longe, né? Ô Jesus, não fui para casa ainda não, mas também não estou aí, mas estou aqui, continuo sendo seu fã número 1. Mas não conte comigo para grandes desafios, Jesus. Não conte comigo para uma proximidade que me custe alguma coisa. Não conte comigo para uma proximidade que me coloque em problema e enrascada. E muitas vezes quem está dizendo isso é aquele cara que já sofreu por Jesus, mas muitas vezes esqueceu que sofreu por Jesus. E a arrogância e o orgulho entrou, as doenças da alma, a amargura, o ressentimento. E aí, não, eu sofri aquelas coisas por causa de pastor. Eu sofri aquelas coisas por causa de igreja. E ninguém me deu moral, ninguém viu o que eu estava fazendo. Irmão, eu sei que alguns realmente estavam fazendo para homens mesmo. Mas tem muita gente, tá? Tem muita gente que estava fazendo para Deus, mas deixa o diabo roubar isso. O diabo, você estava ali, se você trouxer a memória, vem comigo, leva a sua memória lá naquela época. Você vai ver que você era apaixonado. Mas o diabo, ele quer manchar a sua história. Aí na hora que começa um tempo de ataque, quando você começa a se distrair, ele vem dizer para você, você fazia aquilo tudo para homens. Você fazia aquilo tudo para aparecer. Você fazia aquilo tudo para as pessoas. Ou ele vai dizer assim, olha, a mesma coisa de outro jeito. Você fazia aquelas coisas e ninguém te valorizou. Ninguém percebeu o que você fazia. Irmão, isso nem era importante para você. Está se tornando agora, porque o diabo está falando no seu ouvido. Nem era importante para você. Você é alguém que amava Jesus. Você dizia em alto bom som, eu estou servindo ao Senhor, não estou servindo a homens. Eu só quero agradar a Deus. Eu só quero agradar o meu Senhor. E aí, hoje, você está com esse discurso. Eu não me aproximo não. Porque vai que acontece de novo de eu ser abusado espiritualmente. Vai que acontece de novo de eu ser ferido. Eu já fui essa pessoa que estava junto para tudo. Mas agora eu estou aqui, numa zona de segurança. O que você chama de zona de segurança, Jesus chama de zona de afastamento, meu irmão. Jesus chama de caminho perigoso para longe da presença. Esse não é você. Esse não é você, você é alguém que está sempre ali no fervor. Foi essa pessoa que Jesus resgatou. Foi essa obra que Ele fez na sua vida. Volte para o lugar do centro da vontade de Deus. Então vamos continuar, verso 55. Verso 55, Pedro vê
um braseiro, vê uma fogueira e se ajunta ali. Se ajunta com aqueles homens que certamente não estavam falando bem de Jesus, né, gente? O assunto ali não era Jesus, é uma bênção. Que judiação que estão fazendo com ele. Não era esse. Estavam certamente ali falando mal de Jesus, falando mal do último acontecimento, o grande rebelde que foi preso, o grande arruaceiro. E Pedro está sentado na famosa roda dos escarnecedores. Eu lembro que esse salmo foi o primeiro salmo que eu decorei. Não se assentar à roda dos escarnecedores. Eu tive que fazer esse distanciamento no começo da minha caminhada, porque eu era muito intenso no mundo também, com os meus amigos, e eu era esse tipo de escarnecedor. E aí quando Jesus me resgatou, eu lembro que eu me afastei drasticamente, um dia para voltar, e hoje muitos dos meus amigos conhecem Jesus, por causa do retorno, depois que eu pude fazer esse retorno cheio do Espírito Santo, para influenciar, e não mais para ser influenciado. Mas eu tive que sair. Eu lembro que chegava no intervalo do colégio, eu que era tumultuador do intervalo do colégio, agora abria minha Bíblia e ficava o tempo todo lendo a Bíblia. Às vezes eu estava com a vista cansado, embaralhando, nem entendendo o que eu estava lendo, mas eu só estava ali agarrando a palavra de Deus como alguém que se prende a ela, dizendo, se eu sair daqui eu faço besteira. Se eu sair, a minha mente, eu nasci de novo, mas a minha cultura ainda precisava ser transformada. Quando alguém começava a zoeira, quando eu já estava no meio. Eu já estava na carnalidade. Diferente de antes, agora o meu coração entristecia. Não é certo isso. Mas eu ainda não conseguia paralisar aquele processo. Aí eu ficava agarrado com a palavra lá lendo. Igual um doido na hora do intervalo, lendo a Bíblia. Muitas vezes, como eu disse, entendendo nada, que estava começando a caminhada. Mas eu falava, pelo menos ela está me agarrando aqui. E alguns de vocês hoje, que foram um seguidor de Jesus, está se permitindo sentar em rodas que escarnecem o Senhor, que zombam da fé, incapaz de se posicionar, incapaz de se levantar e dizer, não, eu não participo mais disso. Eu sou alguém que ama Jesus, eu não vou deixar falar assim do meu Senhor, eu não vou participar disso. Agora, a roda de escarnecedor não é só sentar num lugar onde as pessoas estão blasfemando, falando besteiras da fé, zombando de Cristo e a sua palavra, mas é sentar em rodas de maledicência, de fofoca, aonde o assunto é denegrir a imagem de alguém, zombar de alguém. Então esse é um grande sinal de alguém que está se afastando do Senhor, quando nós começamos a negociar os nossos valores que antes eram inegociáveis. Agora vamos lá, verso 61. Então Pedro vem nessa jornada de queda até que, então, logo enquanto ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Que olhar é esse, meu irmão? Que olhar é esse? Que esse homem bruto, um pescador bruto que agora há pouco estava arrancando a espada e cortando a orelha de alguém. Pensa na personalidade desse tipo de gente, desse tipo de homem, meu irmão. Pois agora ele olhou nos olhos de Jesus. E ao olhar nos olhos de Jesus, esse homem brabo, esse homem de estrutura forte, se desfaz diante da presença de Deus, meu irmão. Se quebranta ao ponto de chorar compulsivamente. Eu não sei aqui quem mais um dia se encontrou com o olhar de Jesus, de tal maneira que depois você questionou, o que está acontecendo comigo? Pronto, estou ficando doido igual os crentes. Quem passou por isso? O que está acontecendo comigo? Eu agora estou parecendo aqueles que eu chamava de doido. Me lembro, está aqui o Adriano, que era meu amigo quando eu tinha 16, 14, 15 anos no bairro. Quando eu estava no mundo, ele estava no mundo junto comigo. A gente se converteu junto. E eu me lembro de um dia, não sei se ele vai lembrar, sentado na rua do meio, lá na Barreira do Triunfo, tinha uma igrejinha atrás, o pau quebrando, aquele culto pentecostal, o pandeiro, e a gente sentado, e de repente o assunto começou, que era, quando que a gente vai virar crente?
E a conclusão que a gente chegou foi, quando nós estiver bem velho. 2 assuntos ali. O primeiro era que esse povo é muito doido. Que se tiver que ser assim também nós não quer não. E segundo, vamos curtir bastante a vida, né? Vamos curtir bastante a vida e depois a gente pensa, vê se pode essa hora. Um monte de gente jovem aí, dentro desse culto, perdendo a vida. Mal sabia eles que eles estavam encontrando a vida. Mal sabia eu, né? Que eles estavam encontrando a vida. Eu era esse cara. Até que um dia Jesus olhou para mim. Eu me lembro, estou escrevendo um livro para homens, né? Sobre o sacerdócio masculino. E no capítulo que eu falo sobre a restauração, o resgate do homem das garras da pornografia, eu conto uma parte da minha história, que quando eu tinha 17 anos, o meu discurso com 16, com 17 anos, era: quando eu fizer 18 anos, eu vou comemorar numa boate. Uma boate dessas, com stripper, essas coisas tudo. E eu repetia isso, eu acho que eu repetia isso uma vez por mês, eu era compulsivo com isso. Eu contava os dias para fazer 18 anos, eu quero comemorar lá, porque eu pensava, isso é ser homem. Por quê? Porque eu via, né, os homens falando: olha, você vai virar homem quando você tiver uma experiência com a mulher, perder a sua virgindade, e é aí que você vai virar homem. Então eu com 16, 17 anos, eu ficava com essa ideia: eu preciso virar homem, então eu vou nesse lugar. 18 anos é uma passagem, então eu tenho que celebrar desse jeito. Esses eram meus planos. E todos eles foram por água abaixo, graças a Deus. Porque semanas antes de eu fazer 18 anos, eu me encontrei com Jesus, meu irmão. Ele acabou com o meu projeto, aleluia, e me resgatou. Por quê? Porque eu olhei nos olhos dele. Pedro viu o que João viu, meu irmão. O que João viu? Os seus olhos são como de fogo. Derrete qualquer coração de gelo. Derrete qualquer homem ou mulher endurecido. Se você apenas olhar, basta um único olhar. Que olhar é esse, meu irmão? Que Pedro viu. É o olhar que você precisa voltar a ver. E esse olhar foi o início da restauração de Pedro. Porque ele viu o quanto ele era amado. Eu tenho certeza que o olhar de Jesus para Pedro não foi de um olhar: eu te avisei. Foi um olhar de: oh, meu filho, está acontecendo, mas eu te amo. Eu te amo. Os olhares de Jesus para Pedro eram um convite: volta, volta, esse não é o seu lugar. Não era um olhar de acusação, é um olhar que levou Pedro a um lugar de arrependimento, ao ponto do texto dizer assim: ele chorou amargamente. Quando você vai ver essa palavra amargamente no original do grego, é água podre saindo. Foi uma lavagem, meu irmão. Pedro está chorando, botando para fora toda a malignidade da sua alma, toda a arrogância, toda a prepotência. Aquelas lágrimas eram a arrogância de Pedro indo embora, fruto de um encontro com Jesus. E Jesus está aqui hoje olhando para você. Aleluia. Marcos capítulo 16, verso 6. Enquanto você abre, quando Pedro olha nos olhos de Jesus, ele dá dois grandes sinais de arrependimento. Primeiro, ele se lembra da palavra. Ele se lembra da palavra. Não há nada tão poderoso quanto a palavra de Deus para quebrar o feitiço da nossa frieza espiritual, da dureza do coração. Ele se lembra da palavra. Por isso nós precisamos pregar a palavra, meu irmão. Eu já estive em sermões muito simples, sermões que o pregador praticamente narrava a história do filho pródigo. Me lembro como hoje, quando estava ouvindo Franklin Graham, filho do Billy Graham, pregar, um estádio lotado, e ele pregava o filho pródigo contando a sua história de resgate, quando ele se afastou da fé e o Senhor trouxe ele de volta. Uma palavra simples. E eu pensava: meu Deus, o homem veio lá dos Estados Unidos para pregar uma palavra tão simples. Ninguém vai se render a Jesus. Como eu era ignorante.
Quando ele chegou na hora do apelo, ele perguntou: quem quer entregar a vida para Jesus? Uma multidão, eu nunca vi tanta gente indo à frente. Sabe por que aquela palavra não fez sentido para mim? Porque eu não reconheci o quanto eu precisava dela. Mas aquelas pessoas que precisavam de salvação foram derretidas pelo poder daquela palavra. Não tinha persuasão do pregador, irmão. Não tinha, ele não era um pregador carismático que andava de um lado para o outro, que soltava palavras de efeito. Ele praticamente contou a história do filho pródigo, mas ele pregou a palavra de Deus. O poder está na palavra. Por isso, irmão, você pode pregar a sua palavra. Pare de dizer: eu não tenho as ferramentas, eu não tenho habilidade. Isso só mostra o quanto você não confia no poder da palavra. Quando nós vemos a palavra resgatando milhões de pessoas, como eu vi, com um homem apenas narrando, eu estou dizendo para você, narrando a história do filho pródigo, ele nem mesmo saiu do púlpito. Não tinha palavra de persuasão humana nenhuma. E uma multidão de pessoas se renderam. Isso é uma boa notícia para você. Você não precisa de grandes habilidades, você só precisa confiar na palavra. Pregue a palavra. Se você ousar contar o básico do que Jesus tem feito na sua vida, se você ousar dizer o que Jesus faz na vida das pessoas, as pessoas serão salvas. Ouse abrir a sua boca e você vai ver. Pois é isso que aconteceu com Pedro. Ele se lembrou da palavra, como alguém vai se lembrar, ser resgatado quando você pregar a palavra. E o segundo sinal de arrependimento de Pedro é que diz aqui no finalzinho: e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diga comigo: saindo dali. Tem gente que está chorando amargamente, mas está chorando na mesa, né? Na roda do escarnecedor. Pedro não. Ele sai. Como alguém que entendeu a condição que está em pecado e sai do lamaçal do pecado. Arrependimento não é choro. Pode ter choro e pode não ter. Arrependimento é mudança de rota. Diga comigo: arrependimento é mudança de rota. Ele estava no pecado, ele estava ali na roda do escarnecedor, ele estava ali naquele lamaçal. Ele sai do lamaçal: isso não é mais para mim. Isso é arrependimento. É fazer uma rota na direção certa. Agora sim, Marcos 16:6. Marcos 16:6 é o momento em que Jesus já ressuscitou. As mulheres estão ali, vendo o túmulo de Jesus vazio. E ele, porém, disse-lhes: não vos assustais. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar que o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Jesus não poderia chamar assim: vai lá e busca os discípulos. Gente, Pedro não é um dos 12? Sim ou não? Mas Pedro não se sentia mais um dos 12. Porque Jesus faz questão, isso nos mostra o amor que persegue. Jesus faz questão, chama os discípulos e o meu Pedro. Conhece pelo nome. Eu sei cada ovelha minha, onde ela está agora. Elas são minhas como ele orou ao Pai. E nenhuma delas, Senhor, se perdeu e não vai se perder. Aonde está o meu Pedro? Manda um recado para os discípulos e para Pedro. E para Pedro, porque Pedro não se sentia mais um discípulo. Eu não sou mais digno de ser chamado um discípulo. E aqui, apesar de ser algo que, se alguém faz isso de maneira forçada, dizer eu não sou mais um discípulo, pode revelar uma falsa espiritualidade, alguém que está com autocomiseração, mas não é o caso de Pedro. Aqui está acontecendo algo para mim muito espiritual. Porque Pedro era alguém que fazia questão de ser chamado discípulo. Pedro era alguém que o ministério era algo muito importante para ele. Mas agora, Pedro não se sente mais um discípulo. Mas você vai ver que Pedro, quando ele se arrepende,
Nós vemos arrependimento genuíno, ou seja, naquele momento que Jesus olhou para Pedro, Pedro foi resgatado. Pedro se voltou ao Senhor, Pedro se arrependeu. Mas é como se Pedro estivesse dizendo assim: eu quero seguir a minha vida caminhando com Jesus. Eu não quero largar Jesus. Mas eu não sirvo mais para o ministério. Para alguém como Pedro, isso aqui é algo muito espiritual. Porque quer dizer que agora, Jesus pode colocar a espada na mão dele. Por quê? Porque ele já não quer mais tanto assim. Quando nós vamos lá, para o momento em que Jesus está conversando com os discípulos ali, vai falar com Pedro, você vai me trair. Nesse mesmo contexto de conversa com os discípulos, nós vamos ver Jesus falando para os discípulos: quando vocês forem evangelizar, pregar, levem com vocês uma espada. Agora Jesus, logo depois, vai dizer para Pedro: Pedro, guarda isso. Aquele que vive pela espada morrerá por ela. Parece contraditório, mesmo Jesus que manda levar uma espada, agora fala para Pedro guardar a espada, porque aquele que vive pela espada morrerá por ela. Parece contraditório, mas não é. Aqui tem um princípio espiritual. Quem quer demais não está pronto, porque quem quer demais vai morrer por aquilo que quer. Vai morrer nas mãos daquilo que quer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é um paralelo para nós a respeito da nossa, às vezes, paixão pelo que fazemos. Quem quer demais o ministério, morrerá pelo ministério, meu irmão. Morrerá no ministério. Quem quer demais os cargos, os títulos, vai ser por isso que vai morrer. Agora, quando você chega num lugar onde Jesus é o centro, aí o mesmo Jesus que diz: não, guarda isso, ele fala assim: abre a mão, quero te entregar de novo. Como assim, Jesus? Agora que eu não quero mais, você quer? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Agora que isso não tem mais o seu coração, agora eu posso te dar. Manda chamar Pedro, o meu discípulo, porque agora ele está pronto para ser o meu discípulo. Agora ele está quebrantado o suficiente para poder carregar esse título e sem se perverter com ele. João 21. João 21, verso 4 ao 10. Jesus aqui, ele vai encontrar com os discípulos aonde ele combinou, lá na Galileia. E aí quando Jesus está para chegar, um pouco antes, Pedro, ele vira para os discípulos e diz assim: vamos dar uma pescada. Vamos dar uma pescada. E Pedro, como líder, né? Isso acontece muito, inclusive, com quem Pedro não está mais nesse lugar de um tamanho de distanciamento do Senhor, como já esteve nos versos atrás, como nós lemos. Mas há muitos que, mesmo muito desviado, não perdem a liderança, né? O dom que receberam para liderar as pessoas para a presença. Pedro tem a ideia de pescar, e todo mundo vai atrás. O texto diz que eles, ouvindo Pedro, disseram: vamos. Foram com o Pedro, líder. Aí estão lá, pescando, tentando voltar a fazer o que fazia antes. Então aqui Pedro já sabe que ele é amado por Jesus, porque Jesus mandou buscar ele, sim ou não? E Pedro foi para o lugar que Jesus encontrou. Então nós não estamos vendo um Pedro que está fugindo de Jesus aqui, mas nós estamos vendo um Pedro que está fugindo do ministério. E como eu disse, dentro desse contexto puro do que está acontecendo no coração de Pedro, isso é muito bonito. Eu já vi muita gente pregar contra. Eu acho que dá para falar disso em outra perspectiva também, tudo bem. Mas isso aqui é muito bonito, irmão. Quando você pensa que era alguém que fazia muita questão. Então, antes de receber de volta, Pedro se importa agora com Jesus. Pedro não está na beira daquela praia para poder ter título. Pedro não está na beira daquela praia para poder ter cargo. Pedro está na beira daquela praia para encontrar Jesus. Ao ponto de estar lá: eu vou voltar a fazer o mesmo que eu fazia antes, só não quero perder o meu Jesus. Aleluia. Eu volto a pescar, eu volto a fazer o que eu fazia antes, eu só não posso perder o meu Jesus. Verso 4 em diante, vamos lá. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filho,
será que você tem aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Fora do centro da vontade de Deus, meu irmão, não há provisão. Eles eram excelentes pescadores, mas nunca mais vão prestar para ser pescador, irmão. Por quê? Porque Jesus chamou eles para outra coisa. Eu não estou dizendo que toda escassez que a gente está vivendo quer dizer isso. Tem momentos de escassez que a gente está vivendo, tendo a oportunidade de nossa fé ser fortalecida, para inclusive permanecermos no que a gente está fazendo, mesmo não tendo recurso. Mas tendo dado esse ponto de equilíbrio, muitas vezes a escassez está relacionada com o distanciamento nosso do centro da vontade de Deus. O distanciamento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Pedro foi chamado para ser um pescador de homens, os discípulos também. Mas estavam ali tentando fazer de outro jeito. E estavam vivendo escassez. Não só de recurso, mas essa escassez aqui fala também de escassez espiritual. De provisão, de nutrição espiritual. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, eu me emociono quando eu leio essas coisas, irmão, porque eu vou lá no texto. Que momento glorioso. Imagina João virando para Pedro, depois de tudo que eles passaram. Pedro, é o Senhor! É o Senhor, Pedro! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram de barquinho. Esse Pedro é demais, irmão. Esse Pedro é demais, meu irmão. Os discípulos vão voltar remando. E Pedro salta dentro d'água. Pedro salta desesperado. Meu Jesus está na praia. Percebe o ministério, pescar. Acabou de acontecer um milagre. Você tem que ver isso aqui, meu irmão. Pedro é pescador de homem, pescador de peixe a vida inteira. E o barco está cheio de peixe e ele está nem aí. Você percebe isso? Talvez, depois da outra pesca maravilhosa que ele viveu, essa é a maior. Talvez tenha superado a primeira. Mas ele deixa o barco cheio de peixe e vai embora. Como é glorioso quando nós chegamos nesse lugar. Quando os milagres, os feitos de Jesus são maravilhosos. Eu imagino Pedro olhando, meu Deus, quanto peixe, mas Jesus está ali, depois a gente fala sobre isso. Aonde os milagres, aonde a provisão, o que Jesus faz, não é mais importante que a sua presença. Ele deixa tudo, ministério, deixa a pescaria maravilhosa, e ele só quer estar com Jesus à beira da praia. É muito bom o milagre, irmão. Uma igreja que tem milagre é algo maravilhoso, porque é um sinal do reino de Deus na terra. Deus me livre do extremo de dizer milagres não importa. Porque Jesus mesmo ensinou que milagres, sinais e maravilhas é um sinal da manifestação do reino de Deus na terra. Mas olha que Deus também nos livre de achar que isso é o fim. De achar que esse é o ponto mais alto. Milagres devem ser para nós apenas um sinal. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Quem precisa de milagre, pega milagre. Quem precisa de cura, pega cura. Quem precisa de libertação, pega libertação. Mas eu já fui resgatado, eu quero o meu Jesus. Ele está aqui. Eu sonho com essa cultura de devoção ao Senhor. Aonde nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, irmãos. Com a multidão de pessoas. Por causa do avivamento, por causa do mover do Espírito no nosso meio. E multidão de gente, e a gente está aqui, tem gente quebrando óculos e dizendo, fui curado. O outro dizendo, eu não consegui andar e estou andando. E todo mundo glorifica, obrigado por esse milagre, mas não consegue tirar os olhos de Jesus, irmão. A gente celebra as curas, a gente celebra os milagres, mas isso não tem a nossa atenção ao ponto de nos arrancar de Jesus. As coisas acontecem, chega recurso para a gente comprar templo. Do nada aparece 5 milhões, 8 milhões. Isso a gente dá glória a Deus, a gente é grato.
Mas isso não se torna o centro, porque quanto mais nós vemos milagres, mais nós amamos Jesus. Avivamento é muito bom, mas Jesus é maior, Jesus é melhor. Aleluia. Então Jesus disse: jogue a rede direita do barco. Assim eles fizeram, já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixes por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: venham para a mesa. Na minha presença tem provisão para você. Traga aí algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Eu poderia ficar uma tarde inteira só pregando a palavra e meditando nela, irmão. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Quem pescou? Que amor é esse, irmão? Que nos dá participação no que Ele está fazendo. O coração de Deus é tão lindo, irmão. Ministério é isso, sabe, irmão? Sabe, irmão? Ministério é isso. Ministério é esse desenho aqui, ó. Vou trazer um outro desenho para você. Ministério é como um pai que vira para um filho e diz: meu filho, tem um balde de água pesado ali, a gente está lavando o carro aqui, tem um balde de água pesado ali. Me ajuda a pegar o balde de água pesado. Seu filho tem 5 anos como o meu, aí você chega lá no balde, você sabe que carrega o balde sozinho. Ministério é isso, tá? Não se engane não. Ministério é isso. Obra de Deus é isso. Você sabe que você carrega o balde sozinho, mas por amor ao seu filho, para que o trabalho se torne um lugar de relacionamento, porque o fazer para você não é mais importante do que ter a presença de quem você ama. Você pega na haste do balde e fala assim: me ajuda aqui, meu filho. Aí você até finge, né, que não aguenta, né? Aí vamos contar até 3. Aí no 3 você ergue o balde. Quem está carregando o balde, irmão? Você. E o menino está lá do lado. Como eu sou forte. Estou ajudando meu pai. Estou fazendo a obra de Deus. Eu estou trabalhando para Jesus. Está trabalhando para Jesus. Está fazendo a obra de Deus. E ali você vai andando junto com ele, irmão. Ouse achar que você faz sozinho e pede para ele soltar o balde, que você vai ver a realidade. Que eu falei no início. A sua condição de fragilidade sem a graça e o poder dele. Ouse pensar que o que você faz é mais importante. Se importe mais com isso e queira fazer sozinho, que você vai ver se você faz. Ministério não é sobre fazer coisas grandes para Deus sem Deus. Ministério é um privilégio de poder estar em relacionamento com Deus. Trabalhar com Deus é sobre o privilégio de estar com Ele. Fazer coisas é só desculpa para estar com Ele, porque o nosso Deus trabalha até agora, diz as Escrituras. Se você quer estar com Ele, o melhor jeito é se envolva no que Ele está fazendo. Ele vai deixar você pegar o balde com Ele ali, irmão. E aí Jesus disse para os discípulos: pega os peixes que vocês pescaram lá. Ele nos deixa participar, mas que não nos esqueçamos que quem pescou foi Ele. Ele poderia fazer isso facilmente sozinho. E o cenário aqui, eu não sei se você percebeu, mas o cenário aqui se repete. Só há 2 momentos nos evangelhos que nós vemos um braseiro aceso, uma fogueira acesa. No dia que Pedro caiu. E agora? Jesus monta um cenário para Pedro.
Quando Pedro chega, para você pode não significar nada mais do que uma fogueira. Para Pedro significa o dia que ele caiu. Só que quem está sentado lá não é a roda de escarnecedores. Quem está sentado lá é o próprio Jesus, e ele fez a fogueira. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou te restaurar no lugar que você caiu. No lugar de vergonha, eu vou te levantar, Pedro. Sente-se aqui, Pedro. Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro. Jesus, ele vai perguntar para Pedro. Pedro, lá em João capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Quem foi que disse isso? Que era o mais fortão, que aguentava mais do que todo mundo. Agora Jesus pergunta: aprendeu? Percebe a pergunta de Jesus? Você me ama mais do que todos os outros? Ele não fala: eu sim, Senhor, eu te amo mais do que todos os outros. Ele diz: eu te amo. Eu te amo, Jesus. Você sabe disso. Inclusive, eu te amo aqui no primeiro momento. Nem é o nível que Jesus está perguntando para Pedro. Mas Jesus está aqui. Você entendeu agora? E Pedro está dizendo: eu entendi. Por quê? Porque o Senhor me trouxe aqui à beira da praia, para esse lugar de restauração. A fogueira está acesa, meu irmão. Entenda essa manhã como a orla da praia, e Jesus é sentado com um braseiro, para de novo botar fogo no seu coração, para de novo reacender a chama do seu coração. Lá naquela troca de olhar, Jesus restaurou Pedro, mas na beira da praia, Jesus vai restaurar o ministério de Pedro. Na beira da praia, Jesus está dizendo: agora é a hora de voltar. Tem aquela música, né? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Eu estou com essa música desde que eu acordei. Quem mandou você largar a rede? Volte para o mar alto, que é o seu lugar, mas agora para ser pescador de vidas. Deus já te deu tempo para você lidar com as suas questões. Ele sabe como você precisava de tempo de restauração, mas o tempo acabou. Jesus está na orla da praia e está dizendo: vamos voltar ao trabalho. Você importa para mim, você é útil para mim, eu quero te usar. Deixa Jesus acender a chama no seu coração outra vez. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Eu acho que você precisa responder alguma coisa a Jesus. Eu acho que muitos de vocês aqui têm algo a dizer a Jesus. Na beira da praia. Nessa manhã de sol. Comece a dizer para Ele o que você precisa dizer. Jesus não precisa que você se sinta discípulo. Se sinta capaz. Jesus só precisa que você acredite no amor dele por você. E que Ele pode fazer tudo. A única ajuda, se é que podemos chamar de ajuda que Jesus precisa, é que você creia. O resto Ele faz. Volte a esse lugar de amor a Jesus. Eu oro, Espírito Santo. Acende as chamas nos corações aqui agora. Como Paulo orou por Timóteo, desperta o fogo que um dia queimou no seu coração, Timóteo. Eu oro, Espírito Santo, reacende a chama que um dia queimou. Reacende a chama que um dia queimou, Espírito Santo. Eu oro para que os olhares deles se cruzem com os teus. O seu olhar que diz o quanto o Senhor nos ama, se cruze com cada um deles aqui agora.
Vamos, Espírito Santo. Eu sei que você tem hora. Eu sei que alguns estão preocupados com o almoço. Mas eu quero que você saiba que Jesus está na casa. E algumas pessoas aqui precisam da comida que Ele tem para oferecer. Jesus serviu um almoço diferente para alguns aqui hoje. Eu sinto um peso da presença de Deus convidando pessoas ao lugar do encontro. Isso. Aleluia. Como resistir à gloriosa presença de Jesus? Como resistir à sua força? Assim como Pedro foi derretido ao se encontrar com Jesus, um dia um homem chamado Paulo também foi derretido ao se encontrar com os olhos de Jesus. E ainda que ele quisesse resistir, ele não pôde resistir à força da presença que veio sobre ele e o colocou no chão. Aleluia! Vamos. Responda ao Senhor e veja o que Ele vai fazer. Aleluia! Responda ao Senhor. Abra o seu coração e diga: os meus olhos te viram. Os meus olhos te viram, Jesus. Eu não poderei mais ser o mesmo. Eu não poderei mais ser o mesmo. Agora há pouco na adoração eu dizia para ele: Jesus, nunca demore a olhar para mim. Se apenas um passo eu der fora da sua presença, olhe com os teus olhos na minha direção. Ainda que o fogo dos teus olhos me derreta, ainda que me arranque coisas, ainda que desfaça coisas que para mim são importantes, não me deixe ser levado para longe. Não demore um dia, não demore uma semana. Olhe para mim e me traga de volta todas as vezes que for necessário. Eu não quero viver um dia longe da sua presença. Eu não sei você, meu irmão, mas eu me converti com 17 anos. Eu já perdi tempo demais sem esse Jesus. Coma da palavra dele agora. Seja revigorado no Espírito. Eu preciso só de mais 5 minutos, meus irmãos. Vamos lá.